que se tem de ideia para discutir esse assunto. Quando se fala da planta chamada cannabis, popularmente conhecida como maconha, é preciso desconstruir o seu conceito já comum de entorpecente e observar que ela pode ser um instrumento terapêutico de qualidade. Foi com essa visão que o pesquisador e médico psiquiatra Francis Moreira da Silva publicou um artigo científico pela Logos University International, destacando um ponto de vista biológico pouco conhecido da maioria das pessoas. E é com o doutor Francis Moreira da Silva que a gente conversa agora em áudio e vídeo, né? Entrevista transmitida também através do nosso canal no YouTube, Bom Dia Feira Oficial. E a gente vai conversar sobre a elaboração e publicação desse artigo, que tem o nome Cannabis, uma visão biológica pouco conhecida da sociedade, é tema de artigo científico. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. O assunto é instigante e em alguns momentos se torna polêmico, porque, como eu disse, né, muita gente tem já internalizado a cannabis como uma outra forma, né, de uso, inclusive. Há quanto tempo que o senhor faz essa pesquisa sobre cannabis e como chegou à conclusão que pode ser, sim, um instrumento terapêutico de qualidade dentro da visão da sua pesquisa? Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Um bom dia ao povo baiano, né, que nos escuta esta manhã. Eu sou Francis Silveira, sou médico psiquiatra aqui no interior de Minas Gerais, Governador Valadares. E essa pesquisa foi elaborada junto à Universidade Unilogos, um tema, né, do mestrado, um artigo do módulo de mestrado. E a visão era fazer análise de vários estudos já desde 2010 até 2021, para analisar os principais benefícios e até mesmo os malefícios do uso dessa substância. Então, o entendimento que houve é que existem mais de 538 componentes da cannabis. E alguns desses componentes, a gente chamados canabidióis, eles são excelentes no tratamento de algumas doenças, aquelas, né, consideradas aí crônicas e irreversíveis, como doença até mesmo de Alzheimer, doença crônica do tipo dor crônica, e as doenças degenerativas igual o Parkinson, e até mesmo a epilepsia. E observado que o canabidiol, ele atuava em receptores endocannabinoides, modificando a neuroplasticidade desses neurônios e atuando de maneira efetiva, né? Conduzindo aí a melhor performance. Obviamente, é importante salientar que tem estudos ainda em andamento para também avaliar os seus efeitos colaterais. Então, não é o uso dela fumado, né? Seria a extração desse canabidiol da planta Cannabis sativus. É justamente sobre isso que eu ia perguntar, porque as pessoas ainda têm uma dúvida muito grande e do ponto de vista científico, existe diferença de que forma diferente que o cérebro se comporta ao uso, por exemplo, recreativo do cannabis e o uso medicinal também. Existe uma diferença de assimilação do próprio organismo? Existem, porque são alguns elementos do cannabis que a gente utiliza para a prática terapêutica. A maconha em si fumada, ela tem vários malefícios, a gente pode citar vários aqui em decorrência do uso, né, indiscriminado, né, até mesmo do ponto de vista neurológico. Sabidamente que a maconha fumada, ela pode aumentar a taxa de suicídio até em 40%, alto índice. E podemos aumentar também o risco de esquizofrenia em 7 vezes pacientes comparado com o não usuário de maconha. Então, pode potencializar, porque tem outros componentes da maconha que gatilham doenças, entre elas as psicoses, né? O que a gente chama aí de esquizofrenia, entre outros transtornos que podem se causar a maconha fumada. Mas o canabidiol, o elemento, né, extraído da maconha, ela tem evidência científica favorável para tratamento de algumas doenças crônicas, as doenças que chamadas neurodegenerativas, por exemplo, doença de Parkinson, e obviamente são utilizados de maneira off-label, porque não tem uma conclusão em alguns estudos, mas na prática clínica a gente observa de maneira singular esse uso de canabidiol como crucial aí no tratamento de algumas patologias. Bom, doutor, quais polêmicas e controvérsias entre a sociedade civil e medicina no que diz respeito a isso, né? No combate a doenças, como o senhor disse que o canabidiol pode se mostrar eficaz, essa barreira
ainda é grande, barreira do preconceito, o quanto que precisa se avançar nesse sentido de entender, como o senhor disse, que está se falando de um extrato de algo que é retirado, né, a parte ruim, tirado só o que de fato vai ser benéfico para a pessoa, mas existem essas barreiras ainda e até dentro da própria comunidade científica ela pode ser observada também? A verdade é que existe um lobby grande também para a prática, né, dessa comercialização do canabidiol. E o lobby das indústrias farmacêuticas é grande. Eles desejam, na verdade, industrializar o quanto antes para esses fins, né? Só que existe um estudo em andamento para poder legalizar essa condição de tratamento. Pode continuar. Mas, obviamente, existem também o romantismo por trás da maconha. O romantismo existente como uso de práticas de entorpecentes. Obviamente, não seria adequado, né, a gente afirmar que o uso dela de maneira ilegal, extraída de comercialização, né, por narcotraficantes, seria uma questão danosa. Então, é uma desmistificação que precisa de se construir. Então, existem essa questão ideológica da maconha, embora também possa ser utilizado para esse fim medicinal que é contundente aí na sociedade. O problema é essa impregnação já existente por viés ideológico, viés tão quanto essas questões que impedem o avanço, né, desse uso para tratamento correto, né, que é o uso do canabidiol em si. Eu vou reafirmar a questão do canabidiol porque existem mais de 538 componentes da maconha. E tem alguns componentes que ainda não foram estudados. E os que foram estudados têm malefícios. Né? O canabidiol, sim, pode ser praticado de maneira off-label para tratamento de doenças, como doenças de Parkinson, doenças neuromusculares, doenças crônicas que têm aí componente de desmineralização cerebral e ajuda a modificar a sinapse, né? Que é a comunicação de um neurônio com o outro. Ajuda a modular. Então, atua na neuroplasticidade, ajuda aí a controlar alguns impulsos, principalmente da dor. No caso do Parkinson, ajuda a modular a dopamina, né? Na doença de epilepsia, ajuda a controlar os impulsos elétricos. Contundente, né, nas epilepsias refratárias, onde as medicações não fizeram efeito, ela tem um grande benefício nesses pacientes. Então, a gente consegue utilizar de maneira a ajudar esse paciente a controlar a epilepsia, que são as convulsões, né? Agora, dado toda essa polêmica e muitas vezes também pelo fato da dificuldade, né, de se adquirir para fins terapêuticos, a gente nota que existem pessoas que têm feito fabricação caseira do extrato da maconha. Eu queria falar um pouco a respeito disso. Que tipo de risco que isso pode oferecer, se isso de fato traz algum benefício para essas pessoas, doutor? A maconha, ela extraída de maneira integral, ela pode provocar sérios riscos, né? Gatilhando doenças psiquiátricas graves, entre elas esquizofrenia, entre elas depressão, né? Piorando o quadro de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque altera a modulação cerebral, altera a atividade eletrocerebral. Alguns pacientes podem até evoluir com suicídio, é arriscado. Então, assim, o correto é realmente fazer a extração do canabidiol para fins terapêuticos indicados pelo médico, porque, obviamente, alguns malefícios ocorrerão disso daí, sendo pouco tanto prejudicial. Então, extrair a maconha ou fumá-la sabidamente pode levar ao risco de dependência grave, né, por uso de outras substâncias que ainda estão em estudos. Eu ia perguntar até a sua opinião, já ficou até um pouco evidenciada, mas é importante a gente até separar as coisas, né? Porque fala-se muito, o senhor até chegou a citar, da descriminalização de algumas drogas, entre elas a maconha. O que o senhor pensa a respeito dessa situação? Porque a gente tem duas questões, né? O uso recreativo e por parte das pessoas que fazem esse uso recreativo, uma reivindicação de descriminalização, e por outro lado existe um estudo científico, vários estudos científicos que querem utilizar a planta para fins medicinais, como o senhor disse, né? Retirando a parte ruim dela. O que o senhor pensa a respeito dessa discussão? A verdade, para fins medicinais já é legalizado.
Já prescrevemos, já está legalizado. A questão mesmo é a maconha ser porta de entrada para outras drogas, né? A preocupação que se tem é banalizar também o uso recreativo. É uma situação, o uso dependente é outra situação, e a porta de entrada para outras drogas é outra condição. Então tem que ter a questão mesmo política em torno disso aí para poder resolver esses impasses, né? O mérito aqui, quanto médico, advindo da maconha fumada ou ela extraída aí para poder fazer uso, né, em tratamento. O tratamento em si já está legalizado, porque nós já prescrevemos. Já é fato de já encontrar nas farmácias já com prescrição médica aqui no Brasil. Agora, para plantio ainda está em análise, né? Ainda não foi aprovado. Então, o certo é criminalizar traficante e descriminalizar para fins terapêuticos. Separar as coisas. Existem já vários fortes elementos aí para fins terapêuticos. Então, o problema todo é que o pessoal colocou tudo num pacote só. Precisa de separar o que é fins medicinal, o que é para uso recreativo, o que é de questões de dependência, né? O quanto disso aí possa ser benéfico ou não, né? Então, assim, o problema é que as pessoas colocaram tudo num pacote só, e não é. Existe já lei para regulamentação para fins terapêuticos, já existe, nas farmácias já se encontra, a gente prescreve a medicação e o indivíduo faz o uso do canabidiol para tratar. Então, porque, na verdade, existem mais de 538 componentes da maconha. Então, precisamos separar, né? Quando a gente coloca tudo num pacote só, aí nós vamos ter um viés de seleção, vai ter um viés ideológico, vai ter um viés também para as pessoas entender, né, essa dinâmica. O problema é que todo mundo entende, ficou só uma disputa entre legalizar ou não legalizar. Não é bem isso, né? Porque para fins terapêuticos é legalizado. Né? Isso... Então, o entendimento do que é fumado. A maconha, ela traz alguns malefícios, tanto do ponto de vista pulmonar, cerebral, porque existem outros componentes, não é só o canabidiol. A gente tem elemento como o THC que induz psicose, é fato, ele é alucinógeno e traz repercussões no cérebro a longo prazo. Sabendo que um baseado semanal, ao longo de um ano, traz sérios danos ao indivíduo, ele fumado. Agora, o canabidiol, não tem como a gente pegar ele e fumar, só separadamente da maconha ali, a não ser extrair em laboratório para fins medicinais. Este, sim, tem vários benefícios para doenças crônicas, elas algumas irreversíveis, para controlar essas doenças, né? E porque melhora a neuroplasticidade neuronais. Isso sim. Isso acontece com outras substâncias também, doutor? Porque a gente ouve falar muito em relação à maconha, mas acontece em outras substâncias também, ou outros componentes, né? Que, como o senhor disse, a maconha tem vários componentes. E acontece de outras formas também, porque eu vou lembrar aqui, talvez, da folha de coca, que é tão polêmica também, né? O que é que o senhor pode citar a respeito de situações semelhantes a essas e que já se venceu até um pouco mais de barreiras, de preconceito e tudo mais? Senhor, vamos citar os opioides, né? Que é a planta do ópio, né? Do Afeganistão, que era muito consumida ali, fumada. Ela é praticada na nossa realidade, que é para a produção de morfina, extratos de morfina, como o tramadol, medicações, todas as medicações em si, às vezes tem essa composição de planta. O problema é que criou um viés em torno da maconha planta e não conseguiu separar o que é fumado do que é para fins terapêuticos. Para fins terapêuticos tem vários benefícios, tem que citar várias plantas hoje com essa conotação. Diz que aquela planta, por exemplo, cúrcuma, você já ouviu falar? É um tempero, é o açafrão da terra. Era um anti-inflamatório potente. E nem por isso foi, né, feito para fins aí somente para outras condições de tempero, né? Também para a condição de anti-inflamatório. Bem como a maconha também é utilizada para essa questão, o canabidiol, a extração dela. E tem outras plantas nesse sentido também. A cocaína, há tempos até Freud já utilizava para fins medicinais para melhorar o foco, a atenção. Certo? Mas só que a gente vê o uso de substâncias entorpecentes como Ritalina, você já ouviu falar? Né, a princípio ativo aí, que é
a substância utilizada para melhorar o foco do paciente. E é como se fosse mesmo um entorpecente como a cocaína, com a função de melhorar o funcionamento da região pré-frontal, melhorar o foco, o discernimento, o entendimento. Então, já desde tempos, né, faz o uso dessa substância para esses fins também. Freud mesmo fez vários estudos, né, com a maconha quando ele utilizou em si próprio. Então, assim, ele também não possa pegar só o componente da cocaína em si para poder falar e trazer esse viés. Então, não pode colocar tudo num pacote só. Deve separar, porque desde outros tempos já é feito, né, o uso dessa substância para fins medicinais também, né? O problema é que as pessoas usam de maneira indiscriminada, né? De maneira recreativa e não para fins terapêuticos. Só que quem usa indiscriminadamente e de maneira quer justificar o uso medicinal, tira só essa conjuntura, né, dessa avaliação terapêutica para fins medicinais para poder justificar o uso indiscriminado ou até mesmo para fins recreativos. Pois é, doutor Francis, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. É muito importante a gente discutir esse assunto, né? E separar de fato uma questão da outra, porque eu quis puxar esse assunto que acontece com outras substâncias também, para ficar bem claro isso, né? Uma coisa é o canabidiol, uma coisa é o uso medicinal de um componente ou de alguns componentes que são retirados da planta, outra coisa é a planta pura e simplesmente utilizada como entorpecente mesmo por parte de quem faz o uso recreativo. Muito bom tê-lo aqui conosco, quero agradecer muito, parabéns pela pesquisa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aí, um abraço aí ao povo baiano, ó, são os nossos vizinhos, né? E gratidão pela participação. Pois é, começamos então com o Dr. Francis Silveira. Ele está com esta pesquisa muito importante, um artigo científico, inclusive, né? Cannabis, uma visão biológica pouco conhecida da sociedade, é tema de artigo científico.